hoje, se Deus permitir, é o seguinte: quando eu ganhei consciência do Evangelho, muita coisa que eu lia me dava a impressão de que era assim uma espécie de poesia poderosa, profética, mas não mais do que isso. Que acontecia exemplarmente com uns aqui, com outros ali, mas não como uma lei da vida implacável, perene e irretorcível. À medida em que os anos foram passando, é que eu fui verificando que na realidade a implacabilidade era total. Por exemplo, você pensa, eu não vou falar do Velho Testamento não, eu só vou me referir às coisas que estão no Novo Testamento, algumas delas. Mas você vem e você pensa no que Jesus disse, por exemplo, sobre o sal não usado, o sal da terra, quando se nega a ser sal, quando vira sal no saleiro só, e não salga nada, e não dá gosto a nada, e não se imiscui na panela da terra. Antes aliena-se. O que Jesus diz sobre esse ente sal que, sabendo qual é o gosto da vida, se aliena e ele mesmo perde o gosto? Jesus disse algo terrível: para nada mais presta. Você já pensou o que é isso? O sal que perdeu o gosto, para nada mais presta. O sal que perdeu o gosto, para nada mais presta, senão para, sendo lançado fora, vir a ser pisado pelos homens. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Isso é uma palavra tão bonita: vós sois o sal da terra. Aí o cara diz que delícia. Ele fica pensando que isso é coisa de ser batizado, frequentar uma igreja, ele vira o sal da terra. Bobinho. Sal da terra é gente que ficou cheia do Evangelho, que entendeu o significado, que não ficou com dúvida alguma de nada, mas que se negou a viver para dar gosto à vida, para facilitar a vida, para abrir caminhos, para construir pontes, para pacificar o próximo, para dirimir dúvidas, para aproximar os afastados, para aconchegar os marginalizados. Isso é gente que dá gosto à vida, que dá prazer e sentido para a vida do próximo. Isso é o sal da terra, lindo isto. Agora, se a pessoa, sabendo disso tudo, entendendo isso tudo, dizendo amém para isso tudo, vai se empedrando, se alienando, vai se colocando dentro do saleiro da religião, aonde só existe sal do sal. É sal sobre sal, que vai virando pedra de sal, que vai perdendo o gosto de sal. Eles só vivem juntos, é sal para salgar sal.
acaba virando um charque horroroso a comunhão dessas pessoas. Elas perdem o sentido da vida nelas mesmas, elas perdem o gosto de viver, elas perdem a alegria, elas perdem o conteúdo, elas perdem o sabor de ser. Aí, o que acontece? Para nada mais prestam. Foi o que Jesus disse, senão para serem lançadas fora na vida, e na vida elas serão os seres mais idióticos, incipientes, de fato sem gosto e pisados pelos homens. Alguma identificação com você ou alguém ao seu lado é mera coincidência. Jesus, por exemplo, também foi tão veemente com relação ao significado e o poder apaixonante do dinheiro. Oh, quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus. Isso é uma coisa violenta. Oh, quão dificilmente. E ele ensina que quem amealha a riqueza é para ser generoso, é para ser aquele e aquilo que o imperador romano não era. O imperador romano amealhava para si. Ele está dizendo, se você ganhou, compartilhe. Coma, beba, tenha o seu com dignidade e seja generoso. Você recebeu esse dom para compartilhar bondades divinas, para ser um reprodutor da graça, como solidariedade no planeta. Do contrário, se você cultuar a posse, o dinheiro, o bem, e se você fizer da ambição a sua motivação espiritual para insaciavelmente buscar, obter mais e mais e mais e mais, isso lhe seria laço. Paulo ecoa esse mesmo ensino de Jesus, dizendo: aqueles que buscam ficar ricos buscam para si mesmos destruição e ruína. Já pensou? Se você entra na fissuração da riqueza, vou ser o homem mais rico, eu serei o mais rico da minha família, eu serei isto, aquilo, e tudo que você faz é pensando no quanto que você vai ganhar, quanto que você vai lucrar, quanto que você vai poder ter. Primeiro você, me first. Você vai cair em ruína, já está escrito. Não tem nem o que discutir a respeito. Manda me avisar, porque eu vou te visitar. Você vai se ferrar todinho. Seja qual seja o tipo de ambição, serei o homem mais famoso da minha geração. Serei o político estadista mais considerado. Serei o pregador mais ouvido. Serei a referência do caráter e da ética de Deus para os meus concidadãos cristãos. Já caiu e não sabe, já foi, só não apareceu ainda. As evidências aguardam para se manifestar, mas o indivíduo já era. Porque Jesus disse que aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha, no sentido saudável de se humilhar, de ser uma pessoa ensinável, que aprende, que tem prazer na ponderação, na sabedoria, no juízo, que não rasga seu caminho na direção de lugar nenhum, que se chega a algum lugar, chega porque foi reconhecida como tendo capacidade para ali estar,
essas pessoas se poupam. Mas aquele que a si mesmo se exalta, que cultua a sua miragem, o seu sonho de grandeza, esse será definitivamente humilhado. Eu posso sair multiplicando a quantidade de outros exemplos da lei da vida, como ela é implacável e acontece durante os dias da sua existência. Não precisa esperar seus netos te contarem essa história. E não precisa esperar que apenas na eternidade aconteça o revertério. Já começa a acontecer aqui, gente boa. E eu já vivi o bastante para ver como isso é absolutamente implacável. Brincou disso, roda. Tá querendo aprender qual é o sentido da vida? Deixa eu te ensinar. Brinca disso. E você dança. Dança implacavelmente. São as leis da vida. Quem sai andando e chorando enquanto semeia e faz o seu trabalho com humildade e umidade, molhando as boas sementes do que planta, esse voltará com júbilo trazendo os seus frutos. Agora, esses que eu descrevi há pouco, e muitos que caem na mesma categoria, incluindo todos os arrogantes, os soberbos, os vaidosos, os narcisistas, todo esse pessoal dança. Porque existindo essas realidades existenciais no nosso coração, com elas vai-se o bom senso, a sabedoria, a prudência, a sensatez das boas escolhas. Tudo isso vai embora. Quem achar que o que eu estou dizendo pode ser útil à sua vida, e eu tenho certeza absoluta que o que eu estou dizendo é o caminho da vida, então obedeça não a mim, mas dê razão a Deus. Dê razão ao Evangelho na sua vida. Eu concluo dizendo só mais uma coisa. Lei da vida implacável. Quem semeia corrupção, colherá corrupção. E não associe corrupção só a lava-jato, não é todo tipo de corrupção humana, relacional, traição, engano, mentira, perversão do próximo, manipulação, sedução, objetização do próximo. Tudo isso é semear corrupção. Vai colher corrupção. Quem planta morte, colhe sepultura e inferno. É tudo muito simples. Eu não sei como é que vocês tentam se enganar. Jesus disse, como é que vocês podem plantar espinheiro e esperar colherem uvas e figos? Não dá. O que você está plantando, meu filho? Minha filha? O quê? Hein? O que você está plantando na sua vida? Quais são as sementes que você está espalhando por aí? Não brinque de jogar sementes a esmo sem verificar a qualidade da sua semeadura, porque tudo volta. Tudo volta. Como aqui no meu jardim. Cheio de árvores nobres, porque eu plantei árvores nobres, coisas nobres. Se eu tivesse plantado coisas de outra natureza, tivesse plantado só espinheiros, eu não poderia nem passar. A vida não é diferente do meu jardim,
E Jesus comparou o chão da vida à terra. O que você anda plantando? Tenha certeza, é isso mesmo que você vai colher. Seja agora, seja daqui a mais uns anos. Às vezes você planta na juventude, vai colher na meia-idade, às vezes até na velhice. Mas ninguém escapa, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mande para os amigos, para os que você queira mais bem. Faça isso de todo o coração. Beijos.